devemos ter como base fundamental aquele estudo da legislação. Você tem que ler basicamente a Lei de Execução Penal, o Código Penal naquela parte sobre regimes que está na parte geral do Código Penal e também a Constituição Federal. O que eu quero dizer com isso? A gente sabe que na prática a legislação é descumprida. Isso em vários pontos, em várias áreas a legislação é descumprida. No processo penal é descumprida pra caramba, direto, não tem comparação com quase nada. Só que no caso da execução penal, a legislação é muito mais descumprida. Então o primeiro passo que devemos ter é formar, portanto, juristas preocupados em cumprir a legislação, preocupados em cumprir aquilo que está na Lei de Execução Penal, na Constituição Federal, fazer aquilo valer. E por isso eu sugiro que você seja desse tipo de jurista. Você estude a Lei de Execução Penal, entenda os direitos, quais são os procedimentos. Algumas coisas você vai perceber que não acontecem tão bem assim, digamos, de forma tão similar ao que está na Lei de Execução Penal, como, por exemplo, aquela cerimônia que tem no livramento condicional. Aquilo não acontece em todos os lugares, eu diria até que na maioria dos lugares não acontece. Uma cerimônia para, enfim, a saída do preso em livramento condicional, há uma superação daquele procedimento, apenas dá a ele uma cópia da decisão que aplicou o livramento, explica como será o cumprimento e acabou. Não tem uma cerimônia e tudo mais. Então algumas coisas são um pouco diferentes da prática. E não há nada de errado. Outras coisas são diferentes da prática e há muito de errado nisso. Quanto à progressão e os atrasos da progressão, o livramento, os atrasos do livramento condicional, a análise das faltas graves, utilizando uma ampliação daquilo que está na lei, onde diz, por exemplo, que é falta grave fugir, e entendem que é falta grave também não retornar, ou alguns vão falar que é falta grave atrasar, quando na verdade há, no âmbito estadual, alguns casos de previsão de falta média ou leve nesse caso de atraso, após a saída temporária ou o trabalho externo. Então você tem que entender a legislação até para perceber que aquilo que está acontecendo está errado. Isso é fundamental. Quem vai disciplinar o seu trabalho é a Lei de Execução Penal com a Constituição Federal. Entenda quais são os requisitos para cada direito, como ele é aplicado, quais são os direitos, quais são os deveres, quais são as faltas, quais são os casos de falta, a tipicidade da falta grave, como ela é aplicada. Isso é muito importante. Entenda quais são os órgãos da execução penal e quais não estão trabalhando na prática, quais nem existem na prática. Às vezes alguns existem em várias cidades, como o Conselho da Comunidade, e não existem em outras cidades, apesar do Conselho da Comunidade ser extremamente necessário. Então, leia muito a Lei de Execução Penal de forma exaustiva, vá até o Código Penal, abra ali na parte geral e olhe aquela parte sobre os regimes, como é o cumprimento de cada regime, o regime fechado, o regime semiaberto, o regime aberto, os requisitos para o livramento condicional também estão no Código Penal. Isso é uma coisa que pode embaralhar um pouco a cabeça. Os requisitos da progressão de regime estão na Lei de Execução Penal e na Lei de Crimes Hediondos. Mas os requisitos do livramento condicional, assim como o conceito de detração penal, estão lá no Código Penal, na parte geral. Então, às vezes, algumas coisas estão espalhadas. Você tem que ir atrás. A remissão, por outro lado, está na Lei de Execução Penal. Enfim, você tem que saber onde encontrar cada coisa que cabe na execução penal. Além do Código Penal, eu sugiro que você leia, obviamente, a Constituição Federal, sobretudo o artigo 5º da Constituição. Veja a parte de liberdade religiosa, veja a parte sobre a separação dos estabelecimentos de acordo com a condição pessoal do apenado ou da apenada. Veja sobre tudo isso que está na Constituição Federal, na parte do artigo 5º, e você terá uma ótima base para interpretar todo o resto. Como usar a individualização da pena, por exemplo, para defender que é errado falar em regime obrigatório, regime inicial obrigatoriamente fechado. Então, leia a Constituição também.